Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à parte 2 da nossa aula. No vídeo anterior, estudamos os pronomes pessoais, os pronomes objeto e analisamos diversas estruturas de frases em inglês. Como o conteúdo ficou bastante completo, resolvi dedicar esse vídeo exclusivamente aos pronomes reflexivos, um assunto muito importante e bastante usado no inglês do dia a dia. Antes de começarmos os exercícios, vamos entender rapidamente o que são os pronomes reflexivos. Os pronomes reflexivos são usados quando o sujeito da frase pratica e recebe a própria ação. Em outras palavras, a pessoa que faz a ação é a mesma que sofre essa ação. Por exemplo, I hurt myself. Eu me machuquei. Quem se machucou? Eu. E quem recebe a ação? Eu mesmo. Além desse uso reflexivo, esses pronomes também podem ser usados para dar ênfase, destacando que alguém fez alguma coisa sem a ajuda da outra pessoa. Por exemplo, Tom painted the house himself. O próprio Tom pintou a casa. Ao longo desta aula, vamos aprender quando usar myself, yourself, himself, herself, itself, yourselves e themselves. Também veremos expressões muito comuns como by yourself, help yourself e make yourself at home. Além de criar novas frases, fazer perguntas negativas e vários exercícios para fixar o conteúdo. Então, pegue seu caderno, sua caneta e acompanhe cada explicação. Tenho certeza de que ao final desta aula você entenderá os pronomes reflexivos de uma forma simples e prática. Agora, vamos começar? Tom painted the house himself. O próprio Tom pintou a casa. Himself é um pronome reflexivo. Ele é formado por him, ele, self, próprio. Himself, ele mesmo, a si mesmo, o próprio. Na frase Tom painted the house himself, o himself está sendo usado para dar ênfase, mostrando que Tom fez o trabalho pessoalmente, sem a ajuda de outra pessoa. Agora vamos formar frases mudando o verbo, sem mudar a estrutura da frase. Tom cleaned the house himself. O próprio Tom limpou a casa. Tom decorated the house himself. O próprio Tom decorou a casa. Tom built the house himself. O próprio Tom construiu a casa. Frases mudando house. Tom painted the garage himself. O próprio Tom pintou a garagem. Tom painted the fence himself. O próprio Tom pintou a cerca. Tom painted the door himself. O próprio Tom pintou a porta. Did Tom paint the house himself? Foi o próprio Tom que pintou a casa? Tom did not paint the house himself. Tom não pintou a casa ele mesmo. I did this myself. Eu mesmo ou eu mesma fiz isto. Did é o passado do verbo do, fazer. Na frase, did significa fiz. Exemplos. I do this, eu faço isto. I did this, eu fiz isto. Aqui, did é o verbo principal da frase, não um auxiliar. Myself é um pronome reflexivo e ele é formado por my, meu, self, próprio. Myself, eu mesma ou eu mesmo. Na frase I did this myself, o myself dá ênfase à ideia de que eu fiz sozinho ou sozinha, sem a ajuda de ninguém. Compare. I did this, eu fiz isto. I did this myself, eu mesma fiz isto.
Agora vamos formar frases mudando did sem alterar a estrutura da frase. I made this myself. Eu mesma ou eu mesmo fiz, criei isto. I finished this myself. Eu mesma ou eu mesmo terminei isto. I wrote this myself. Eu mesma ou eu mesmo escrevi isto. Frases mudando this. I did that myself. Eu mesma ou eu mesmo fiz aquilo. I did the work myself. Eu mesma ou eu mesmo fiz o trabalho. I did the project myself. Eu mesma ou eu mesmo fiz o projeto. Agora vamos formar frase interrogativa. Did I do this myself? Eu mesma ou eu mesmo fiz isto? Observe que na pergunta usamos did como auxiliar e o verbo volta para a forma base, do. Agora vamos formar a frase negativa. I did not do this myself. Eu não fiz isso sozinha ou sozinho. Na negativa também usamos did, not, mais verbo na forma base, do. Ellen herself made the dress. O pronome reflexivo herself não está sendo usado como reflexivo tradicional, a si mesma, mas como um pronome enfático. Ele serve para destacar quem realizou a ação. A ideia é Ellen herself, a própria Ellen. O falante quer enfatizar que foi Ellen e não outra pessoa quem fez o vestido. Os pronomes enfáticos podem aparecer em posições diferentes. Depois do sujeito, muito comum, Ellen herself made the dress. A própria Ellen fez o vestido. No final da frase, também muito comum. Ellen made the dress herself. Ellen fez o vestido ela mesma. O significado é praticamente o mesmo. Outros exemplos. Tom himself painted the house ou Tom painted the house himself. I myself solved the problem ou I solved the problem myself. Quando o pronome reflexivo é usado para dar ênfase, normalmente ele pode aparecer logo após o sujeito ou no final da frase. Frases mudando made. Ellen herself designed the dress. A própria Ellen desenhou o vestido. Ellen herself sewed the dress. A própria Ellen costurou o vestido. Ellen herself bought the dress. A própria Ellen comprou o vestido. Frases mudando dress. Ellen herself made the skirt. A própria Ellen fez a saia. Ellen herself made the jacket. A própria Ellen fez a jaqueta. Ellen herself made the costume. A própria Ellen fez a fantasia. Agora vamos formar a frase interrogativa. Did Ellen herself make the dress? Foi a própria Ellen que fez o vestido? Como a frase está no passado simples, usamos did e o verbo volta para a forma base, make. Agora vamos formar a frase negativa. Ellen herself did not make the dress. A própria Ellen não fez o vestido. Também podemos dizer Ellen did not make the dress herself. As duas formas são corretas e mantêm a ênfase em herself. They planned everything themselves. Eles próprios planejaram tudo. Themselves é um pronome reflexivo enfático. Ele corresponde a ele mesmo, elas mesmas ou eles próprios. Na frase They planned everything themselves, o themselves dá ênfase à ideia de que eles fizeram um planejamento sem a ajuda de outras pessoas. Frases mudando planned. They organize everything themselves.
Eles próprios organizaram tudo. They prepared everything themselves. Eles próprios prepararam tudo. They arranged everything themselves. Eles próprios providenciaram tudo. Frases mudando everything. They planned the trip themselves. Eles próprios planejaram a viagem. They planned the event themselves. Eles próprios planejaram o evento. They planned the project themselves. Eles próprios planejaram o projeto. Vamos formar a frase interrogativa? Did they play everything themselves? Eles próprios planejaram tudo? Como a frase está no passado simples, usamos did e o verbo volta para a forma base, plan. Vamos formar a frase negativa? They did not plan everything themselves. Eles não planejaram tudo sozinhos. She was sitting there all by herself. Ela estava sentada lá bem sozinha. Na expressão all by itself, a palavra all serve para dar ênfase. Compare by herself, sozinha, all by herself, completamente sozinha, bem sozinha. O significado principal continua sendo sozinha, mas all reforça a ideia de que não havia ninguém com ela. Exemplos: He lives all by himself. Ele mora completamente sozinho. A expressão by herself significa sozinha, por conta própria, sem companhia. Frases mudando sitting. She was waiting there by herself. Ela estava esperando lá, completamente sozinha. She was standing there all by herself. Ela estava em pé lá, completamente sozinha. She was working there all by herself. Ela estava trabalhando lá, completamente sozinha. Frases mudando all by herself. She was sitting there by herself. Ela estava sentada lá sozinha. She was sitting there alone. Ela estava sentada lá sozinha. She was sitting there on her own. Ela estava sentada lá por conta própria. Vamos formar a frase interrogativa? Was she sitting there all by herself? Ela estava sentada lá completamente sozinha. Como a frase usa o verbo to be no passado, was, basta inverter a ordem. She was para was she. Vamos formar a frase negativa? She was not sitting there all by herself. Ela não estava sentada lá completamente sozinha. Did you go to the movies by herself? Você foi ao cinema sozinho ou sozinha? Did é o auxiliar usado para fazer perguntas no passado simples, past simple. Estrutura: did mais sujeito mais verbo na forma base. Por isso dizemos: Did you go to the movies? Não, did you went to the movies. O verbo principal fica na forma base, go. By herself. By herself significa sozinho ou sozinha, sem companhia, por conta própria. Exemplos: I travel by myself. Eu viajei sozinho. She lives by herself. Ela mora sozinha. Na frase Did you go to the movies by herself? A pergunta é se a pessoa foi ao cinema sem estar acompanhada. Frases mudando go. Did you walk to the movies by herself? Você foi caminhando ao cinema sozinho ou sozinha? Did you travel to the movies by herself? Você foi ao cinema sozinho? Sozinha? Frases mudando mood. Did you go to the park by herself?
Você foi ao parque sozinho? Sozinha? Did you go to the mall by herself? Você foi ao shopping sozinho? Sozinha? Did you go to the restaurant by herself? Você foi ao restaurante sozinho? Sozinha? Vamos formar a frase negativa? I did not go to the movies by myself. Eu não fui ao cinema sozinho ou sozinha. Help yourself. Sirva-se para uma pessoa. Help yourselves. Sirvam-se para duas ou mais pessoas. Aqui, help não significa ajudar. Na expressão help yourself significa sirva-se, pode pegar à vontade. É uma expressão muito comum quando alguém oferece comida, bebida ou algo que a pessoa pode pegar sozinha. Exemplos: help herself to some cake. Sirva-se um pouco de bolo. Help yourself to some coffee. Sirva-se um pouco de café. Yourself, usado para uma pessoa. Help yourself. Sirva-se. Yourselves, usado para duas ou mais pessoas. Help yourselves. Sirvam-se. Frases mudando help. Enjoy yourself. Divirta-se. Take care of yourself. Cuide-se. Believe in yourself. Acredite em si mesmo ou em si mesma. Frases mudando yourself. Help himself. Que ele se sirva. Help herself. Que ela se sirva. Help themselves. Que eles, elas se sirvam. Frase interrogativa. Can you help yourself? Você consegue se servir? Frase negativa. Don't help yourself. Não se sirva. Ou you shall not help yourself. Você não deve se servir. Dica importante. Help yourself é uma expressão fixa muito usada em almoços, jantares, festas, cafés. Quando alguém diz help yourself, está sendo educado e convidando você a pegar o que desejar sem precisar pedir permissão. Make yourself at home é uma expressão muito comum usada para receber visitas. Ela não significa literalmente faça-se em casa. O significado real é sinta-se à vontade, fique à vontade. Considere-se esta casa como sua. Esteja como se estivesse em sua própria casa. Exemplos: Welcome, make yourself at home. Bem-vindo, bem-vinda, sinta-se à vontade. Yourself, usado quando estamos falando com uma pessoa. Make yourself at home, sinta-se à vontade. Yourselves, usado quando estamos falando com duas ou mais pessoas. Make yourselves at home, sintam-se à vontade. At home significa em casa, à vontade, em um ambiente familiar. Na expressão, a ideia é comporte-se como se estivesse em sua própria casa. Frases mudando make. Feel yourself at home. Sinta-se em casa. Consider yourself at home. Considere-se em casa. Enjoy yourself at home. Fique à vontade em casa. Observação. A expressão natural e mais usada continua sendo make yourself at home. Frases mudando at home. Make yourself comfortable. Fique confortável. Make yourself relaxed. Fique relaxado ou relaxada. Make yourself welcome. Sinta-se bem-vindo ou bem-vinda. Vamos formar a frase interrogativa?
Can you make yourself at home? Você consegue se sentir à vontade? Frase negativa. Don't make yourself at home. Não fique tão à vontade. Essa frase é gramaticalmente correta, mas raramente é usada, porque normalmente dizemos make yourself at home para demonstrar hospitalidade. Mary and I. Maria e eu é o sujeito da frase, ou seja, quem realiza a ação. Frases mudando. Look at. Mary and I saw ourselves in the mirror. Maria e eu nos vimos no espelho. Mary and I admired ourselves in the mirror. Maria e eu nos admiramos no espelho. Mary and I recognize ourselves in the mirror. Maria e eu nos reconhecemos no espelho. Frases mudando ourselves. Mary looked at herself in the mirror. Maria olhou para si mesma no espelho. John looked at himself in the mirror. John olhou para si mesmo no espelho. The children looked at themselves in the mirror. As crianças olharam para si mesmas no mesmo espelho. Frases mudando mirror. Mary and I looked at ourselves in the window. Maria e eu olhamos para nós mesmas na janela. Mary and I looked at ourselves in the glass door. Maria e eu olhamos para nós mesmas na porta de vidro. Mary and I looked at ourselves in reflection. Maria e eu olhamos para nós mesmas no reflexo. Vamos formar a frase interrogativa? Did Mary and I look at ourselves in the mirror? Maria e eu olhamos para nós mesmas no espelho? Com did, o verbo volta para a forma base, look. Vamos formar a frase negativa? Mary and I did not look at ourselves in the mirror. Maria e eu não olhamos para nós mesmas no espelho.